Queridos, hoje nós estamos na nossa terceira mensagem da série Intercessão Profética. No mês de janeiro nós trabalhamos duas séries de mensagens e no mês de fevereiro também. No mês de janeiro nós trabalhamos Pai Nosso, que foi uma série de mensagens focando o nosso tema profético, o nosso ano profético da intercessão. E também trabalhamos aquelas mensagens avulsas aos domingos à noite. Nesse mês de fevereiro nós estamos trabalhando quinta e domingo pela manhã uma série Deserto, um lugar para ouvir Deus. Tem sido um tempo muito especial. Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias difíceis. E Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar à noite, aos domingos, sobre o nosso tema profético e falar também de intercessão. E hoje nós estamos aqui na nossa terceira mensagem, e hoje eu quero falar sobre o intercessor que transforma realidades. O intercessor que transforma realidades. Queridos, eu acredito que cada um de nós temos um chamado. Eu acredito que Deus, Ele nos chamou para algo muito específico. Todos nós temos a função de sermos intercessores. Quando a gente se coloca em interceder por alguém, interceder por uma causa, nós estamos então nos posicionando como intercessores. Mas também há aquelas pessoas separadas por Deus, que na verdade essas pessoas elas têm o dom. Elas foram chamadas exatamente para desenvolver esse ministério, o ministério da intercessão. Você, queridos, pode imaginar, se nós tivéssemos uma igreja de intercessores, uma igreja que tivesse totalmente comprometida com a oração, queridos, nós estaríamos vivendo muito mais do que já temos vivido até os dias de hoje. Mas eu acredito que tudo na nossa vida é um processo. É através de uma cultura que a gente vai implantando. Nós não podemos forçar ninguém a nada. Nós precisamos construir aos poucos. Nós precisamos estar ensinando. Nós precisamos estar apontando o caminho, apontando a direção. Eu sei que tem pessoas aí que já estão vivendo um outro nível na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, exatamente porque essas pessoas, elas decidiram isso. Foi uma decisão, uma escolha delas, dar um passo em direção a Deus, dar um passo para um relacionamento mais profundo. Queridos, todos nós que estamos aqui, nós temos o potencial para sermos intercessores e, como intercessores, transformar qualquer realidade pela qual nós intercedermos. Queridos, se nós nos levantarmos aqui como uma igreja intercessora, como uma igreja que de fato investe o seu tempo na oração, na intercessão, esse bairro vai ser totalmente transformado. A nossa cidade será transformada. O nosso país, ele será transformado por uma visitação dos céus, fruto do relacionamento de intercessores com Deus aqui na terra. Então eu queria que você estivesse bem atento, que você abrisse seu coração. Nós estamos na terceira mensagem. Vocês já ouviram duas. Domingo que vem será a última. Mas nós estamos aí no mês de março, dia 31 de março, começando uma campanha que vai impactar o nosso bairro, vai impactar a nossa cidade, vai impactar a nossa casa, a nossa família, as nossas celas. 40 dias de oração. Deus, ele vai movimentar o céu nesse lugar. Deus, ele vai mover através do Espírito Santo as nossas vidas. Deus vai nos impulsionar para vivermos realidades durante 40 dias de oração que a gente nunca viveu e experimentou na nossa vida. Então abra seu coração e prepare-se para tudo aquilo que Deus, ele quer ministrar a você. Então nessa noite nós vamos pensar aqui
o intercessor que transforma realidades. Diga assim: eu quero ser o intercessor que transforma realidades. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: eu profetizo que você será o intercessor que transformará a realidade. Qual é a realidade da sua vida que você quer ver transformada? Pensa aí um pouquinho. Qual realidade? No texto que eu vou ler para vocês aqui nessa noite, 2 versos. Havia no coração de Deus e do profeta Isaías o desejo de ver a realidade de Sião, de Jerusalém, completamente transformada. É interessante, queridos, que aquilo que está no meu coração, aquele desejo que eu tenho de ver uma determinada situação sendo transformada, eu não tenho dúvida de que também esse é o desejo de Deus. Se o seu coração bate por determinada situação que você quer ver sendo transformada, eu acredito também que o coração de Deus, ele bate pela mesma coisa. Há pessoas aqui que têm um desejo enorme por ver a realidade da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, completamente transformada. Eu acredito que também esse é o desejo que há no coração de Deus, de ver a sua casa, de ver a sua família, de ver os seus filhos, de ver os seus relacionamentos, de ver a sua cidade, de ver o seu bairro sendo completamente transformado. Mas para que isso, queridos, de fato aconteça, você e eu precisamos no mundo espiritual nos colocar na brecha. Você e eu no mundo espiritual precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui como canal do Senhor para interceder em favor dessa causa, em favor dessa pessoa. E queridos, é interessante quando a gente ler esse texto da palavra de Deus aqui, de Isaías, capítulo 62, no versos 6 e 7, a gente encontra aqui alguns princípios na vida daquele que se levanta como intercessor. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Eu quero ler ele primeiro aqui numa outra tradução, e depois a gente vai ler juntos o que vai aparecer na tela. Depois que eu ler aqui, você pode jogar na tela. Diz assim, ó, Deus falando através do profeta: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que. Diga assim: até que. Diga assim: até que. E o verso termina dizendo: até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Naquele tempo Deus havia levantado atalaias, sentinelas, vigias, exatamente para ser um sinal, uma boca de Deus para o povo naquele tempo. Só que a história bíblica diz para nós que esses atalaias, que esses guardas, que esses vigias, eles haviam então falhado na sua missão, falhado no seu propósito. Mas a Bíblia diz aqui para nós que Deus, de forma incansável, Deus, Ele levantou o profeta Isaías e colocou Isaías ali como intercessor, como alguém que estivesse clamando, orando, buscando a Deus pela restauração daquela cidade, pela restauração daquele povo que estava no cativo. Então vamos ler o que vai aparecer na tela. Sobre os teus muros, ó Jerusalém,
Pois guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado do Senhor, não descanseis, nem dei a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Queridos, quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor do seu povo, o desejo do coração de Deus é que esse seu ato seja precedido por intercessões. Como disse para você, interceder é colocar-se diante de Deus a favor do homem e também buscar pela intervenção do Senhor por diversas situações. Aquele que intercede, ele acredita que realidades elas podem ser transformadas. Ele acredita que Deus ele pode intervir e que para Deus não existe causa demasiadamente difícil. O intercessor é alguém que crê no impossível. O intercessor é alguém que acredita nos milagres. O intercessor é alguém que de fato está disposto a pagar um preço para ver a manifestação de Deus acontecendo no meio do povo. Na verdade, queridos, a intercessão é uma arma usada por Deus para manifestar na vida dos homens seus poderosos feitos. Interceder é dar luz no reino espiritual às promessas e aos propósitos de Deus. É descobrir o que está no coração de Deus. É orar para que isso que está no coração de Deus se manifeste entre os homens, torne-se visível entre os homens. É captar a mente de Cristo de modo que as circunstâncias elas sejam completamente transformadas pelo poder do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver muitos intercessores. A Bíblia é repleta de história de homens que intercederam e realidades foram transformadas. Por exemplo, se não fosse as intercessões de Moisés, Israel teria sido completamente destruído. Se não fosse as intercessões de Neemias, os muros de Jerusalém jamais seriam reconstruídos. Se não fosse a intercessão de Daniel, o povo não teria retornado das prisões babilônicas. Na verdade, queridos, o intercessor que está alinhado com o coração de Deus, ele tem a capacidade, juntamente com Deus, de transformar qualquer realidade. O intercessor que tem o coração alinhado com Deus, ele sabe do poder de Deus para mudar circunstâncias, pessoas, vidas, famílias. O intercessor que tem o coração alinhado com o coração de Deus, ele é capaz de ver as manifestações do céu acontecendo aqui na terra. Queridos, Deus nos convida aqui nessa noite, nesse ano de 2019, para que cada um de nós venhamos a alinhar o nosso coração ao coração dele. Deus deseja que cada um de nós nos levante aqui nesse lugar como intercessores. Por isso, acredite que a sua intercessão não é em vão. Quando você intercede, realidades estão sendo transformadas. Ainda que você não seja capaz de ver e perceber, a sua intercessão é muito importante para mudar circunstâncias, para mudar realidades, para transformar ambientes, para trazer a realidade do céu para a terra. Então, queridos, olhando aqui para esse texto que nós acabamos de ler, do profeta Isaías, qual é a importância de ser então o intercessor? Que atitudes podem marcar a vida de alguém que se coloca na brecha para interceder? À luz do texto que nós acabamos de ler, nós vamos aprender então algumas verdades sobre o intercessor que transforma realidades. Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto que eu li aqui com vocês nessa noite, que o intercessor que transforma realidades, ele é movido por um senso de vigilância. No verso 6, Isaías começa o texto declarando o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Isaías começa então a declarar aquilo que Deus queria do coração desse novo intercessor.
desse novo guarda, desse novo atalaia. Queridos, interceder também é vigiar, é estar de olhos abertos como sentinela, na expectativa de alguma surpresa. Aqueles que oram são como guardas sobre os muros, de olhos atentos aos perigos que o ameaçam. Orar é entrar numa grande batalha, no entanto, não podemos guerrear, entrar nessa batalha, lutar por uma causa, lutar por aquilo que a gente quer ver sendo transformado, se não houver vigilância na nossa própria vida. Nós precisamos, queridos, vigiar. Nós precisamos nos levantar como intercessores que estejam sensíveis a tudo aquilo que tem acontecido no mundo espiritual. Nós precisamos nos levantar como guardas, sentinelas, atalaias, vigias, que tenham percepção espiritual para ver aonde Deus ele tem se movimentado, para enxergar por onde o inimigo tem trabalhado. Para isso, queridos, nós precisamos ser mais vigilantes, porque nessa luta nós não podemos dormir e nem ficar desatentos. Precisamos de permanente vigilância. O próprio Jesus Cristo, ele fez questão de alertar os seus discípulos sobre a importância da vigilância. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 38, a Bíblia diz assim: vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus poderia começar essa oração, esse conselho, essa advertência, pela oração. Esse texto poderia declarar o seguinte: orem e vigiem, para que não caia em tentação. Mas o texto diz que vigie e orem. O intercessor que quer transformar a realidade pela qual ele está intercedendo, ele precisa permanecer vigilante. Pedro nos adverte quando ele diz assim: estejam sempre atentos, o diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar você desprevenidos. Queridos, nós não podemos, como sentinelas do Senhor, como intercessores para essa geração, para esse tempo, dormir. Eu e você, como intercessores desse tempo, precisamos estar com os nossos olhos bem abertos, porque o intercessor, ele precisa vigiar, porque ele está na mira do inferno. Não se iluda, a vida cristã não é um parque de diversão, mas é um campo de guerra. Por isso, se você quer mudar alguma realidade com a sua intercessão, você vai ter que se posicionar primeiro como um vigia, como um guarda, como um sentinela. Tem muita gente aí intercedendo pelos outros, mas não está vigiando a sua casa. Tem muita gente aí intercedendo por tantas coisas nessa vida, mas não tem sido vigilante nos seus relacionamentos. Tem tanta gente aí intercedendo, mas não tem vigiado as coisas prioritárias da sua própria vida. Se você quer ser um intercessor que de fato venha transformar a realidade, a causa pela qual você está intercedendo, você precisa vigiar. Você precisa se colocar como sentinela. Os seus olhos e o seu coração precisam estar bem abertos. Porque, queridos, quem intercede sabe que a oração produz revoluções impactantes na história. E por isso se mantém vigilante para viver as grandes coisas da parte de Deus. Seja então o intercessor movido por um senso de vigilância. Vigiai e orai. Pega esse lema que Jesus deixou para você. Pega esse lema que Jesus deixou para nós. Vigie e ore. Vigie e ore. Vigie e profetize. Vigie e libere palavras de transformação. Vigie e gere no mundo espiritual as coisas celestes. Vigie, vigie, vigie. Mas esse texto aqui também me ensina que o intercessor que transforma a realidade, ele é perseverante em suas preces.
Diz aqui no verso 6 que todo dia e toda noite jamais se calarão. Pastor, o que Isaías está querendo dizer aqui? O profeta Isaías está querendo falar aqui de uma intercessão perseverante que acontece dia e noite. E queridos, como as nossas igrejas estão precisando de homens e mulheres que não descansem até ver realidades sendo transformadas. A nossa maior dificuldade não é interceder, mas a maior dificuldade que a gente tem é interceder com perseverança. Talvez esse seja o motivo maior, porque muitas realidades ainda não foram transformadas. Porque a gente se enganja com muito entusiasmo na causa de intercessão, mas à medida que o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, a gente começa a esmorecer, a gente começa a desanimar, a gente começa a afrouxar, a gente começa a arriar as nossas bagagens, a gente começa a desistir. Deus quer que você seja perseverante pela causa pela qual você está orando. Temos entusiasmo para começar uma jornada de oração, mas desistimos com muita facilidade. Entretanto, o intercessor que transforma realidades, ele é perseverante nas suas preces. Você sabe por quê, queridos? Muitas das vezes a nossa vida está do mesmo jeito, sempre. Entra ano, sai ano, e as coisas não mudam, e as coisas não passam por uma transformação. É exatamente porque a gente não tem sido perseverante no nosso clamor. Queridos, não podemos esmorecer, não podemos desanimar. Os intercessores devem fazer soar sua voz com perseverança. Só aqueles que perseveram na oração veem grandes coisas acontecendo da parte de Deus. Você quer ver grandes coisas da parte de Deus acontecendo na sua vida? Seja perseverante. Seja perseverante na sua busca. Seja perseverante no seu clamor. Seja perseverante nas suas orações. Só aqueles que mantêm a chama acesa da intercessão, eles contemplam a plena transformação das realidades pelas quais intercede. Preste atenção ao relato dessa experiência de intercessão contínua da igreja da Coreia. A história diz que o avivamento na Coreia, ele começou com uma reunião de oração ao meio-dia. E depois de um mês que aqueles irmãos estavam reunidos naquele lugar, a história bíblica diz que se levantou um irmão que era daquele grupo de intercessores, e disse o seguinte: estamos perdendo tempo, já intercedemos um mês e nada mudou, nada aconteceu. Temos sermões para serem pregados, temos visitas para serem feitas, e não podemos ficar aqui desperdiçando o nosso tempo com essa tal de oração. Mas a história diz que no meio daquele grupo havia homens e mulheres perseverantes. Haviam homens e mulheres que não desistiram. A maioria, porém, decidiu continuar intercedendo, até que Deus ouviu a oração daqueles que perseveravam e desceu poderosamente sobre aquele lugar, trazendo uma das maiores manifestações do poder do Espírito Santo. Você quer viver o que você nunca viveu na sua vida, em seu relacionamento com Deus? Faça de forma perseverante aquilo que você nunca fez. Ore. Tem pessoas aqui tão pobres na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Tem tantas pessoas secas nesse lugar. Tem tantas pessoas que só vêm aqui para esse lugar para receber uma palavra para a semana. Deus não tem uma palavra para a sua semana, não. Deus tem uma palavra para a tua eternidade. Para de ficar andando atrás de palavra para a semana.
Ande atrás de palavras que venham conduzir o seu destino eterno, que venham te levar para o céu, que venham fazer com que você viva realidades sobrenaturais como você nunca viveu e nunca experimentou na sua vida. Queridos, eu aprendo que devemos interceder, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir a sua voz. Você não intercede para Deus ouvir a sua oração. Você intercede exatamente para ouvir aquilo que Deus tem para manifestar no seu coração, para manifestar na sua vida. E isso requer de nós perseverança. Irmãos, como é difícil para mim ouvir a voz de Deus. Como é difícil para mim entender a plena vontade de Deus para a minha vida. Como é difícil para mim entender aquilo que Deus Ele quer que eu faça. Eu preciso perseverar. Eu preciso de forma incansável bater na porta de Deus. Eu preciso de forma incansável continuar clamando, buscando. E isso requer de nós perseverança. É interceder até que Deus envie a resposta. Não importa por quanto tempo, só para de interceder quando você ouvir a voz de Deus. Não importa o tempo que você vai ter que investir em intercessão, em jejum, em choro, em renúncia, em quebrantamento. Só pare de interceder, só pare de brigar por essa causa, só pare de colocar isso diante de Deus, até que você ouça a voz de Deus para a sua vida. Porque, queridos, a intercessão que não abre mão da resposta é aquela que não está preocupada com o tempo em que ela virá. O profeta Oséias, ele disse o seguinte: é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Por isso, queridos, não podemos desistir. Deus não age segundo o nosso cronograma. Deus não obedece à nossa agenda. Ele é soberano e livre, porém o nosso dever é interceder até que Ele responda, pois o intercessor que transforma a realidade, ele não abre mão de ouvir a voz de Deus na causa pela qual ele está intercedendo. Deus quer levantar gente perseverante nesse lugar, gente que não abra mão de ouvir o que Deus tem para falar, gente que de forma incansável busca a presença de Deus até que Ele fenda os céus e de maneira sobrenatural Ele possa falar ao teu coração. Persevere, não desista, continue buscando, continue clamando, continue insistindo. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate, a porta lhe será aberta. Para aqueles que perseveram nas suas preces, há portas abertas para você, há portas sobrenaturais de milagre para a sua história de vida. Mas também, queridos, eu aprendo uma terceira lição nesse texto. Eu aprendo que o intercessor que transforma a realidade fundamenta a sua oração nas promessas de Deus. Aí, se a gente volta ao texto aqui da palavra de Deus, estava falando com o pastor assim, meu Deus, esse texto aqui de Isaías 62, vai para casa hoje e durante essa semana esmiúça esse texto, lê esse texto, come essa página da sua Bíblia, traz isso para dentro do seu interior. Pastor, aonde está a promessa de restauração para Sião, para Jerusalém, para o povo que estava cativo? Está aqui. Depois que os atalaias, primeiros que Deus tinha colocado, eles falharam, Deus continuou insistindo pela restauração daquele povo. A Bíblia diz aqui: por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém,
não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Aconteceu uma coisa sobrenatural aqui, irmãos. Pergunta assim: o que, pastor? Pergunta assim: o que, pastor? Irmãos, eu consegui ler sem o meu óculos. Dão glória a Deus aí. Queridos, aqui estava a promessa do Senhor, promessa de restauração daquele povo, daquela gente, daquela nação. E queridos, então o profeta, ele ora baseado, fundamentado, ele faz a sua oração nas promessas que Deus havia dito para eles. Deus já falou com você, que aquilo que você tem buscado em oração e intercessão, Deus já disse para você que é uma promessa que Ele vai te entregar. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, que se Deus já falou com você, se que Deus já disse algo ao teu coração, fundamenta a tua intercessão naquilo que Deus disse. Não fundamente as suas orações naquilo que os seres humanos que estão ao teu redor e que muitas das vezes dizem para você que aquilo que você está buscando transformar como realidade não é possível, que você não pode, que você não é capaz. Quem é você para orar dessa forma? Quem é você para entrar na presença de Deus desse jeito? Quem é você para buscar de como você tem buscado? Mas o intercessor que transforma a realidade, ele fundamenta a sua oração nas promessas de Deus. O verso 6 diz aqui: ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor. Deus gosta de ser lembrado por nós em nossas orações sobre aquilo que Ele nos disse, sobre aquilo que Ele nos prometeu. Se Deus disse que o seu casamento vai ser restaurado, ei, começa a orar fundamentado nessa promessa que Deus liberou. Se Deus disse que esse bairro, essa cidade, esse estado, essa nação passará por um grande avivamento, se Deus falou isso com você, começa a interceder de forma objetiva, porque isso vai acontecer. Deus tem zelo pela sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passará. Tudo que Deus falou, Ele cumprirá. Todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. Portanto, a intercessão que transforma a realidade é aquela que de forma ousada fazemos com base nas promessas de Deus, fundamentados no que Deus nos prometeu e na aliança que Ele firmou com cada um de nós. Quem tem promessa de Deus tem aliança com Ele. Quem tem promessa de Deus caminha por esse viés, caminha estribado por aquilo que Deus falou, por aquilo que Deus proferiu, por aquilo que Deus liberou. Eu tenho aprendido, queridos, que orar as promessas de Deus é ter a convicção de que nossa oração está alinhada com a vontade de Deus. Porque se Ele disse que vai acontecer, Ele empenhou a palavra dele naquilo. É a vontade de Deus que aquilo aconteça. E quando eu oro segundo a vontade de Deus, eu estou orando segundo o teu querer. Mas em último lugar, eu aprendo com esse texto que o intercessor que transforma a realidade é específico em suas orações. O verso 7 diz: até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Cadê aqui nessa tradução? Vamos ver se os olhos vão abrir de novo. Lê o que está ali na tela. Bota lá de novo, por gentileza. E até... Aqui nessa tradução,
da NVI diz: até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor dessa terra. Aleluias. Você sabe qual era o grande clamor de Isaías? E Isaías, quando ele clama aqui, quando ele libera suas palavras para o céu, Isaías estava sendo muito específico. Ele estava intercedendo pela restauração do povo de Deus. O desejo de Isaías era que a cidade desolada se tornasse uma coroa de glória na mão do Senhor, que a cidade desamparada se tornasse motivo de prazer para Deus, que a cidade que estava provocando a ira do Senhor se tornasse a alegria do coração de Deus. Você tem sido específico no seu clamor? Você sabe exatamente o que você deseja, o que você quer que aconteça? Quando você ora, você viaja nas suas palavras? Ou você, de maneira específica, objetiva, você apresenta a Deus uma causa, você apresenta a Deus aquilo que você deseja no teu coração ver transformado? Esse é o ano da intercessão e precisamos orar de forma específica pela igreja. Queridos, nunca se precisou tanto de interceder pelo povo de Deus. Nunca se precisou tanto de interceder pela gente. A igreja dessa geração tem se desviado de Deus, tem se acostumado com o pecado, e se acostumando com o pecado e se desviando de Deus, essa igreja dessa geração, ela tem provocado a ira de Deus. Muitas das coisas que nós temos vivido nessa geração e nessa realidade presente é fruto desse desvio. É tempo, queridos, da igreja voltar. É tempo da igreja se arrepender. É tempo da igreja se consertar. É tempo da igreja buscar uma vida de santidade. É tempo da igreja se quebrantar, renunciar aos seus pecados, quebrar todo o laço que ela tem com Satanás. Precisamos interceder de forma específica para que Deus quebrante a sua igreja, restabeleça a sua igreja, restaure a sorte da sua igreja, cure e liberte a sua igreja, a fim de que essa igreja seja um prazer para o Senhor, uma coroa de glória na sua mão. A igreja desse tempo precisa voltar ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ela precisa voltar ao lugar de onde ela tinha compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Antes de Deus fazer alguma coisa, primeiro Ele desperta a igreja para interceder, e especificamente por ela. Queridos, não adianta querer mudar uma realidade de um bairro, de uma cidade, se a gente precisa ser restaurado. Se a gente precisa consertar a nossa vida com Deus, que a gente precisa pedir perdão a Deus pelos pecados geracionais, pelos pecados que já foram cometidos nesse lugar, pelos pecados que estão sendo cometidos agora. Não adianta querer levantar uma bandeira de santidade se a nossa vida está podre, se a nossa vida está estragada, se a nossa vida é que precisa de cura, de restauração da graça maravilhosa que foi dispensada através do amor liberado na cruz. Se quisermos ver realidades sendo transformadas, precisamos interceder de forma específica. Interceder a Deus pela restauração do altar, da nossa vida de oração, da vida da igreja de oração, que está em completa ruína. Deus quer nessa noite, queridos, trazer uma cura sobrenatural sobre nós. Deus quer trazer nessa noite uma cura sobrenatural no nosso coração. Deus quer fazer de cada um de nós o intercessor que de fato venha transformar realidades. Mas para que isso aconteça é importante saber que a nossa vida de oração
precisa estar alinhada a todo o direcionamento do céu para esse tempo. Porque, queridos, não é fácil ser um intercessor que transforma a realidade. Esse intercessor que transforma a realidade é movido por um senso de vigilância, é perseverante em suas preces, fundamenta a sua oração nas promessas de Deus, mas é específico em suas orações. Deus quer curar a gente. Deus quer curar o nosso coração. Deus quer tratar da nossa vida. E o meu desejo, queridos, é que nessa noite isso comece a acontecer a partir de nós, a partir da nossa vida, a partir daquilo que nós temos buscado. Queria que você ficasse de pé. Queria que você se colocasse diante do teu Deus. Queria que você abrisse seu coração. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe conceda descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Nós precisamos, queridos, renascer de novo. Nós precisamos passar pelo processo de cura, de restauração, de quebrantamento. A gente precisa voltar novamente para os pés do Senhor. Precisamos nos lançar aos pés daquele que é santo, daquele que é poderoso, daquele que nos dá autoridade para olhar para o vale de ossos secos e começar a profetizar sobre eles. Você sabe qual é a impressão espiritual que o Espírito Santo me traz aqui nessa noite? É que olhando para esse cenário, eu vejo aquele cenário lá dos vales dos ossos secos. Esse ambiente aqui me parece que é um vale de gente quebrada, de gente arruinada, de gente completamente seca, vazia. Oh Deus, nessa noite sopra o mesmo vento que o Senhor soprou naquele lugar e traga vida para esse ambiente. Meu Deus, nós vamos cantar uma canção profética nessa noite. E eu creio que Deus, através dessa canção, vai começar a tocar pessoas aqui. Vai começar a trazer vida a ossos. Meu Deus, vai ministrando. Vamos adorando ao nosso Deus. Vai adorando ao seu Deus aqui nessa noite. Vai deixando o Espírito Santo te envolver. Vai permitindo que o Espírito Santo... Tem gente que está aqui, mas não está aqui. A mente dela, você olha para ela, ela está longe. Ei, fica ligado com aquilo que o Espírito Santo vai fazer aqui hoje. Vai dando liberdade para o Espírito Santo nesse lugar. Ei, Espírito Santo, esse ambiente aqui é teu, essa igreja aqui é tua, e começa a soprar nesse lugar. Aleluia!